Olá, seja bem-vindo ao podcast Vem, Vocação em Movimento. Aqui nós vamos falar sobre chamado, propósito e a nossa caminhada com Deus. Eu sou o Marcos Vinícius e cada episódio aqui vai falar ao teu coração e vai te despertar para o chamado que Deus tem para a tua vida. Vem comigo! Bem-vindo ao meu podcast Vem! Venha fazer parte desse propósito que Deus tem para a tua vida. O podcast Vem é vocação em movimento. É isso aí. É Deus que está operando em nós, tanto o querer dele quanto o realizar dele. E que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor possa frutificar a tua vida e que você possa correr com perseverança a carreira que está proposta para você. É isso aí. Esse é o nosso podcast. Venha viver o propósito de Deus para a tua vida. Olha, não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar, assim você fortalece o nosso canal. E hoje eu estou aqui com o meu querido apóstolo Alberto Pires. Seja bem-vindo, meu querido apóstolo Alberto. Bom dia, pastor Marcos, graça e paz, querido. Que bom estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado, feliz, e eu quero aqui já de começo parabenizá-lo pela ideia. Que lindo, podcast Vem, Vocação em Movimento. Isso é coisa do reino. Que bom. Gente, o apóstolo Alberto é de Embu das Artes, tá? Da Igreja Apostólica Plenitude de Vida, e tem assim sido um homem relevante na cidade, né, do nosso Brasil, né, na cidade de Uberlândia aqui, onde eu moro. Tem sido assim, né, uma voz de Deus para nós, e como é bom poder receber daquilo que o Senhor tem derramado através da vida do apóstolo Alberto. Apóstolo Alberto, é um prazer ter o Senhor aqui. Amém, querido. Gratidão nossa. Tem quantos anos que nós caminhamos juntos? Já faz um... Bom Já ter- comemos acho que uns quilinhos de sal juntos já, né? Já Nesse tem. tempo todo que Deus nos conectou, né? Eu sei que eu acho que já tem mais de 15 anos. 15 anos. Mais de 15 anos. Uhum. Eu não gosto muito de contar o tempo, não. Sim, isso é verdade, viu? É desse jeito. Amém. Amém. Mas faz algum tempo, Que com coisa certeza. boa. Apóstolo Alberto, fala um pouquinho aí para nós, né, da tua história, meu querido apóstolo. Gente, peraí, eu não falei, né? Mas o apóstolo Alberto, ele é aquele que cuida da minha vida, aquele que me mentoreia, é o meu paizão mesmo, viu? Eu falo que existe um antes e depois da minha vida. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Ele me despertou para tantas coisas, né? Tudo que eu tenho vivido hoje foi através daquilo que esse homem de Deus, ele tem falado ao meu coração, ministrado ao meu coração. E que bom poder ter alguém que fala ao nosso coração, que dá a direção. E como é bom, viu? Gratidão, apóstolo. Querido. Obrigado, Meu Deus, paizão. aí você vai me deixar sem palavras, cara. Mas toda glória, toda honra ao nosso Deus que, pela graça dele, né, nos proporciona tudo isso. E é justamente essa dimensão da graça de Deus que nos oportuniza viver riquezas, né, insondáveis das maravilhas do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa conexão, né, muita gente às vezes critica, não entende, às vezes fala porque não compreende, né, essa dinâmica espiritual de conexões que o reino promove, principalmente no que concerne a termos alguém que possa falar na nossa vida. E isso nunca dentro de uma estrutura hierárquica, né? Porque o reino de Deus não tem lugar para a hierarquia. Mas sabemos sobre a necessidade de nós estarmos sujeitos, de nós termos alguém de confiança, onde nós podemos prestar contas, onde a gente possa fazer alguns check-ups, né, espirituais, e ter essa oportunidade, né, de poder falar na vida de muitos líderes como você. E eu sempre digo isso, né, pegando aquilo que o pai falou em relação a Jesus: tu és um filho amado, em que meu coração tem muita alegria, cara. Então, para mim, estar aqui com você, dentro desse projeto, é maravilhoso. E agradeço a Deus por esses 15 anos ou mais, né? Quantas experiências, quantos momentos, quantas palavras proféticas que nós ouvimos da parte do Senhor e tivemos a alegria de vivenciar o cumprimento dessas palavras proféticas, né? Tremendo.
Bênção de Deus. E Uberlândia tem recebido muito, muito, muito mesmo da tua vida, viu? Daquilo que Deus Uberlândia, tem. cara, Uberlândia tem sido assim, uma grata alegria de Deus. Jamais imaginaria estar em Uberlândia, Minas Gerais, mas o Senhor abriu essas portas, fez essas O conexões. apóstolo Sandro, o apóstolo Valdivino também, a gente quer fazer Foram- essa consideração também exatamente, aqui, hein? porque eles foram Aham. instrumentos de Deus para, sabe, eu sempre digo isso, né? Há algumas portas que você não vai conseguir acessar Uhum. se Deus não colocar na tua vida pessoas chaves. Sim. Porque de você mesmo você não consegue abrir essas portas, mas Deus coloca pessoas na nossa vida que são chaves, que têm chaves que abrem portas, que nos dão acesso que outrora, de outra maneira, nós não chegaríamos a esses lugares. Então, o apóstolo Valdivino, o apóstolo Sandro, né, foram instrumentos de Deus, chave de Deus, para abrir a cidade de Uberlândia. Amém. Né? E hoje eu tenho estado 4, 5 vezes por ano em Uberlândia, e sempre é uma experiência muito gratificante, e tenho visto os frutos, né, do reino de Deus Sim. se manifestando na cidade de Uberlândia. Eu penso que Uberlândia, penso não, na verdade eu tenho essa convicção no meu espírito, que Uberlândia ela é um lugar estratégico dentro do propósito de Deus para esse tempo. Viu? Aleluia. Amém. Amém. Todas as Glória vezes que eu a Deus. venho, há um testemunho no meu espírito daquilo que Deus quer fazer através. Uberlândia é estratégica no propósito de Deus para essa nação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, viu? Apóstolo, Vamos lá. fazer Eis-me uma aqui. quero fazer uma pergunta para ti, né? Certinho. Apóstolo, gostaria de saber, né? Quando essa vocação ela foi despertada na tua vida, né? Esse chamado de Deus foi um start na tua vida. Bom, eu comecei, eu tive um encontro com o Senhor Jesus na minha adolescência. Eu venho de uma família que não tinha experiência né, no cristianismo. Na verdade, todos estávamos no espiritismo, e por uma situação que estava acontecendo com a minha mãe, isso acabou nos levando e levou a família inteira na época, porque naquela época nós morávamos todos muito perto, né? A avó, os tios, e por conta desse sofrimento na família, a gente achou que a solução poderia ser buscar o espiritismo. E foi a porta que se abriu naquela ocasião, e a família mergulhou. Porém, eu me incomodava com algumas coisas. Eu não tinha nenhum conhecimento bíblico, nenhum conhecimento religioso. Mas, assim, para sermos breves, um dia, na casa da minha irmã, eu tive a experiência de ler um trecho da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu li o livro do Apocalipse, comecei a ler o livro do Apocalipse. Eu estava passando uns dias na casa da minha irmã, e ela tinha ganho de presente de uma senhora uma Bíblia. E foi a primeira vez que eu vi uma Bíblia. E eu entendia que a Bíblia era a palavra de Deus. Mas havia um conceito naqueles dias, né? Que a Bíblia deixavam as pessoas loucas se você lesse a Bíblia, tal, aquela coisa toda, né? Mas eu li a Bíblia, cara, e eu comecei a ler o livro do Apocalipse. Eu confesso para vocês que eu não entendi muita coisa, não. Mas eu fiquei apavorado. De alguma forma, de alguma maneira, eu identifiquei que eu precisava de Deus na minha vida e que eu não encontraria Deus onde eu estava. E eu fiz uma oração. Eu tinha 12 anos de idade, fiz uma oração. Deus, eu quero conhecê-lo. E foi aí que as coisas começaram, então, a acontecer. E entendi que Deus tinha um chamado na minha vida. Entendi que o Senhor, eu não tinha detalhes, não tinha informações, mas eu entendia que Deus tinha um chamado na minha vida. E a minha oração foi de entrega, foi de rendição. Sabe, como de uma criança, porque era, na verdade, uma criança. Mas na simplicidade, na pureza, eu entreguei o meu coração. Eu falei para minha irmã, eu era um menino muito tímido. Aliás, até hoje eu sou ainda uma pessoa muito tímida. Estou falando, é a graça de Deus na minha vida. Mas eu era muito e sou muito tímido. E eu morria de vergonha de ir em um lugar que eu não conhecesse. E eu pedi para minha irmã, olha, eu queria ir numa igreja de crente. Você me leva? Ela falou, eu te levo. E foi assim, fomos num culto de quarta-feira, era um culto de oração. E ali eu dobrei os joelhos, falei com Deus naquele culto, e no próximo domingo eu estava lá no culto. E aí, quando o pastor, o pregador, na verdade, fez o que eles chamam de apelo, né? Levantaram as suas mãos e vir até o altar, 12 anos de idade.
eu estava lá, naquele altar, me entregando diante de Deus, e eu disse, Senhor, o que esse homem está fazendo aí? No caso, era o pastor da igreja. Eu quero, se o Senhor quiser, eu quero ser como ele. Eu quero fazer o que ele faz. Quero falar de ti, quero falar da tua palavra. E foi assim que eu iniciei a minha vida com o Senhor. Uau. Pela graça dele. E o chamado pastoral, como foi esse processo, apóstolo Alberto? Bom, você colocou a palavra correta aí, pastor. Na verdade, o chamado de Deus é um processo nas nossas vidas, né? E não é algo que se revela de uma vez só. Na verdade, Deus não vai te mostrar tudo. Eu aprendi que muita luz acaba cegando. Porém, quando você abraça, né, essa jornada e você decide, de fato, viver aquilo que o Senhor propôs para a sua vida, é como a palavra declara, nosso caminhar é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, eu sempre digo, no que concerne ao chamado, no que concerne a nossa vocação em Cristo Jesus, não é algo que Deus nos revela por inteiro em um só momento, mas é algo que processualmente vai se revelando à medida que nós vamos nos rendendo, que nós vamos nos entregando, que nós vamos confiando, sabe? Quando as coisas vêm à tua mão para fazer, faça de coração. Coloque aí o teu coração. Por quê? Porque é nisso que Deus vai começando a mostrar a você. E, claro, você jamais vai abraçar uma jornada de cumprimento, de chamado, de vocação, se não for para caminhar junto com Deus nessa jornada. Então, é justamente nessa parceria, né, que se revela a cada dia aquilo que Deus, desde a eternidade, designou a você. Uau. Então, confiança, dependência, né, obediência, sujeição, amém? E tudo isso, sabe, pastor, é um assunto que você sabe, me empolga. Eu tenho me dedicado a falar, a ministrar sobre o chamado de Deus nas nossas vidas, né, o propósito de Deus nas nossas vidas. E, às vezes, algumas pessoas mistificam por demais a questão de propósito de Deus. Como eu posso saber o propósito de Deus? Como eu posso saber qual é o chamado de Deus para a minha vida? É muito simples, querido. Tudo que você estiver fazendo hoje, conecte com o propósito eterno de Deus. Faça na presença do Senhor. E lembra aquilo que Paulo declara em Romanos, que o chamado de Deus e os dons são sem arrependimento. Algumas versões usam a palavra irrevogáveis. É uma coisa que não volta atrás. E você vai perceber que o chamado e os dons são como que dois lados de uma mesma moeda. Porque aonde há uma vocação, há dons. E aonde há dons, é porque há uma vocação, há um chamado. Então, é uma grande pista que Paulo está nos dando, de que quando nós começamos a identificar os nossos dons, esses dons vão apontar para o chamado de Deus nas nossas vidas. E quando você começa a identificar o chamado, você também pode identificar os dons, porque, como eu disse, são dois lados de uma mesma moeda. Vocação e propósito. Exatamente. Vocação Por quê? e dons. E observem, porque aí, quando Paulo fala assim, são irrevogáveis, são sem arrependimento, quer dizer, Deus não vai mudar de ideia com relação ao chamado que ele fez na sua vida e os dons que ele te deu. Gente, olha só, papel e caneta na mão aí, tá? Não importa o que você tenha feito com a sua vida até hoje, isso não muda o pensamento de Deus no que concerne ao chamado dele na sua vida e os dons que ele te deu. É sem volta, é sem arrependimento. São irrevogáveis. Você pode resistir ao chamado de Deus. Você pode não explorar os dons que Deus colocou na sua vida, mas isso não muda a ideia de Deus. Então, eu sempre digo isso, Deus não vai mudar de ideia no que concerne ao chamado que ele te fez e os dons que ele colocou na sua vida. Uma coisa que o senhor fala muito bem e é uma oportunidade das pessoas ouvirem, tá? Anote aí, tá? Faça isso, anote, papel e caneta na mão agora.
Fala um pouco sobre processos. Uau. Processos. Porque o que eu ouvi do Senhor, né? Meu Deus. Bom, processos. Processos, Uau. na verdade, é uma sucessão de etapas, né? Sim. Eu gosto muito de... Um dos meus personagens preferidos do Antigo Testamento é José, o do Egito. E não porque apenas se trata de um jovem que alcançou, né, o cumprimento do seu chamado, dos seus sonhos, que viu a realização e manifestação dos seus sonhos, mas justamente em função do processo de Deus na vida de José. Algo que é magnífico, assim como também a riqueza tipológica que a gente pode identificar na pessoa de José. É um dos personagens do Antigo Testamento que se torna o tipo mais perfeito de Cristo. As similaridades na história de José com relação a Jesus, ao Messias, que é uma coisa fantástica, uma coisa extraordinária. E, assim, só para você entender por que me empolga falar de José, você vai perceber que há mais capítulos, há mais tempo dedicado no Novo Testamento, ou perdão, no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, para cobrir a história de José, do que a narrativa da criação, por exemplo. Da própria história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você vai ver que há um período, né, que é coberto, tempos, mais capítulos, que é dedicado à vida de José, justamente em função dele ser esse tipo mais perfeito de Cristo. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar, mas só para você ver por que me atrai muito a história de José. Mas, sobretudo, também em função do processo. O processo que José viveu na vida dele. Entre o chamado até o cumprimento do seu destino profético. E deixa eu falar uma coisa, pastor, e eu não sei se nós vamos ter tempo para se aprofundar nisso, mas às vezes as pessoas confundem o destino profético de Deus na vida de uma pessoa com os sonhos. Os sonhos não são a mesma coisa do destino profético, são parte. E são elementos importantíssimos em relação aos sonhos que Deus coloca no teu coração, porque, na verdade, a intenção de Deus é que esses sonhos coloquem você em movimento. Os sonhos proféticos, os sonhos de Deus, quando eu falo de sonhos proféticos, não estou falando simplesmente daqueles sonhos que você recebe em caráter, né, de profético dentro dos termos comum, né? Alguém que profetiza, alguém que diz, olha, o Senhor me mostrou em sonhos, mas estou falando daquelas coisas que Deus coloca no teu coração. Sim. Aspirações, desejos, anseios que você carrega no teu coração. Sabe aqueles sonhos que, mesmo acordado, você ainda sonha? Você pensa neles? Porque esses sonhos, de alguma forma, estão conectados ao seu destino profético. Mas veja bem, escute o que eu vou te dizer. Eu tenho visto muitas pessoas viverem o cumprimento do seu sonho, a realização do seu sonho, sem, contudo, viverem o seu destino profético. Porque acham que o sonho é o destino profético. E não é. Os sonhos é justamente para te colocar em movimento, em um caminho, em uma jornada, em um processo que vai te levar até o cumprimento do seu destino profético. Por quê? Porque quando você alcança o cumprimento do teu sonho, você precisa fazer a conexão dos teus sonhos com o destino profético de Deus para a sua vida. Deixa eu exemplificar. Quando José estava com seus irmãos, e até então seus irmãos não sabiam que se tratava de José, achavam que era um governante, alguém importante, um maioral do Egito. E ali, naquele momento, José, em um conflito emocional, psicológico, muito intenso, porque às vezes a gente lê o texto da palavra e a gente romantiza a coisa. A gente é muito Mas foi uma luta para ele. Sim. Por quê? Porque naquele momento ele estava vendo o cumprimento do seu sonho. Os seus irmãos estavam ali, dobrados diante dele, de acordo com o sonho que Deus havia dado para ele. Sim. Mas se a coisa parasse aí, ficasse aí, você teria o sonho de José se realizando, se cumprindo, mas não o seu destino profético. Porque os sonhos colocou José num caminho que o levou ao seu destino profético. Os sonhos geram o movimento que você precisa
para chegar ao lugar do seu destino profético. Mas quando ele se revela aos seus irmãos e diz para eles, não fiquem tristes, não irai-vos contra vós mesmos, Sim. porque na verdade vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem. Foi Deus que me enviou adiante de vós. Uau. Então ele entendeu que tudo isso foi parte de um processo que o levou ao cumprimento do seu sonho. Mas não se trata apenas do cumprimento do seu sonho, Sim. mas de você conectar o teu sonho com o destino profético de Deus na sua vida. Uau. Porque quando ele os abençoou e os trouxe para debaixo da sua proteção e provisão, é que de fato ele alcança o cumprimento do seu destino profético. Quando falamos do cumprimento de um sonho, falamos de uma realização, de uma conquista, de um êxito. Amém? E isso é importante. Deus quer fazer isso na sua vida. Mas se nós não conectarmos o nosso êxito, o nosso sucesso, a nossa realização ao destino profético de Deus nas nossas vidas, viveremos um sonho, mas não cumpriremos o destino. Nossa. Então, o processo foi esse. E observe, Sim. pastor, porque, na verdade, esse processo não foi iniciado intencionalmente e deliberadamente por José. Ele foi empurrado para esse caminho. Ele foi empurrado. Sim. Sabe algumas pessoas Sei, que dizem ah, assim, Foi até bem intencionado. provocado mesmo. Exatamente. Provocado. Porque algumas pessoas, eu já vi muitas pessoas dizerem isso, olha, não fala dos seus sonhos, não conta os teus sonhos, veja o que aconteceu com José. E eu digo para você, claro, você tem que tomar cuidado, você não pode ser nécio, mas fale de teus sonhos. Declare os teus sonhos. Proclame os teus sonhos. E não tenha medo dos invejosos. Não tenha medo da perseguição. Só se prepare para ela. Só se prepare para ela. Porque foi justamente o fato de José proclamar os seus sonhos que o ativou no caminho do seu destino. Porque, de modo contrário, talvez José não decidisse ir por esse caminho. Compreende? É esse o processo, é essa a jornada. Então, às vezes, dentro do propósito de Deus nas nossas vidas, há algumas coisas que aparentemente, sabe, nos incomodam, são desconfortantes, são difíceis, e que literalmente nos empurram para um lugar, para um caminho. Sabe quando as águas estão ali, mas por você mesmo você não tem coragem de pular, alguém vem e te empurra? É assim. Sim. Falo isso para você, filhão. Sim. Na minha vida, no cumprimento do chamado de Deus na minha vida, muitas vezes eu tive que ser empurrado. Eu também. Empurrado, porque de mim mesmo não tomaria a decisão. Então, sabe, coisas que aparentemente foram ruins, traições, sabe, algumas experiências muito tristes inicialmente, que na verdade me empurraram, porém agora hoje eu posso olhar para tudo isso e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque na verdade, achando que estariam fazendo para o meu mal, estavam me empurrando para o lugar do meu destino. Então as coisas estavam cooperando. Exatamente, essa é a chave. Porque quando você abraça essa vocação, quando você atende o chamado de Deus, você caminha debaixo do propósito, nós sabemos que é inquestionável, é sem sombra de dúvida, que todas as coisas cooperam para o bem e não para o mal. Para o bem. Todas as coisas vão trabalhar o quê? Conjuntamente, segundo, claro, o propósito. Então, o lugar do teu propósito, o lugar do teu chamado, da tua vocação, é o lugar mais seguro para você estar. Porque é justamente nesse lugar que você vai encontrar todos os recursos da multiforme graça de Deus. Sabe? Sim. E a multiforme graça de Deus, né? Essa palavra, as muitas formas, as muitas maneiras. No texto original, a palavra ali é a multicor. Há muitas cores na graça de Deus. Porque o chamado de Deus não é sem a ação da sua graça. Deus não vai te chamar para um lugar onde a graça dele não vai te respaldar. Deus não vai te enviar, veja bem, Deus não vai te enviar a um lugar onde a graça dele não vai te proteger. E a graça dele não é apenas um favor imerecido. Começa como um favor imerecido.
Mas a graça de Deus também é um empoderamento na sua vida. É um depósito de recursos que os céus faz na sua vida quando você abraça o chamado de Deus. E é justamente nesse depósito que você vai encontrar todos os recursos que você precisa Uau. para poder cumprir o teu chamado, Uhum. para poder cumprir a tua vocação. Há momentos do teu chamado, no cumprimento da tua vocação, que você vai precisar de mais confiança. Uhum. E você vai encontrar mais confiança onde? Na graça de Deus. Há momentos que você vai precisar de mais convicção. E na graça de Deus, nas muitas formas da graça de Deus, existe convicção para você. Há momentos que você vai precisar de mais forças, que você vai precisar ser renovado para cumprir o teu chamado, para seguir adiante, para alcançar o próximo nível da sua vida. Uhum. Porém, o que acontece? Você encontra isso na graça Graça de de Deus. Deus. E é justamente isso que acontece com José. José tinha o quê? Graça de Deus. José tinha o quê? Favor de Deus. E ele usou os dons que Deus colocou na vida dele Uhum. para servir as pessoas, Uhum. para servir o próximo, Sim. para a glória de Deus. Aleluia. Então você percebe que o cumprimento do chamado acontece quando você está usando os dons que Deus te deu para servir ao próximo, para a glória de Deus. Cabalmente você está cumprindo o teu chamado. Apóstolo, Cabalmente você está cumprindo a tua vocação. E o texto que veio no meu coração, de Filipenses capítulo 2, versículo 13, é exatamente isso, né? Deus que está operando em nós, tanto o querer dele, quanto o realizar dele. Amém. A graça de Deus Uhum. promove que o poder de Deus entre em operação nas nossas vidas, primeiro despertando nosso desejo, Uhum. a vontade. Essa é uma boa pista. Quando você caminha em comunhão com o Senhor, Sim. sabe? Porque O destino da pista, então. não há vai, não há vai, Aham. não há ide, Sim. sem que primeiro haja um vem, Uhum. Sim. Primeiro ele te Vem. chama. Aham. para depois Sim, para ele. ide, Aham. ok? Sim. Aham. Então, o ir, sabe? Abraçar essa dimensão de envio na sua vida é parte justamente de você permanecer nesse vem. Uhum. Esse vem, ele é uma constante. Não é por um período de tempo. Sim. Amém? Perfeito. É uma constância. Esse vem é parte da realidade da nossa vida e a essência do cumprimento do nosso chamado. Uhum. Porque o vem para ele mesmo. Uhum. Um chamado a se tornar um com ele. Porque quando eu falo, exatamente, Uhum. quando eu falo sobre seu destino profético, você vai perceber que a Bíblia revela que você e eu que estamos em Cristo, nós estamos destinados a duas coisas apenas: Uhum. a sermos dele Sim. e a sermos como ele. Uhum. E isso não acontece se a gente não abraça Exato. esse Uhum. estado permanente de vem, Ah, que é justamente permanecer. Aham. Não é isso que Jesus falou? Aham. Aquele que permanece, Permanece. aquele Aham. que Vai permanece. ser frutífero. Permanecer é Uhum. habitar continuamente, Uhum. ok? Então o foco não é a frutificação, Uhum. o foco é a permanência. Permanência. Aham. Se você quer ser altamente produtivo, frutífero, É permanecer. não foque nos frutos, Uhum. foque na permanência, porque os frutos são apenas o quê? Uma consequência da sua permanência. Uhum. Porque eu estou falando, claro, de frutos de qualidade, Uhum. frutos consistentes, Verdadeiros. frutos duradouros, Uhum. que Sim. permanecem. Sim. Aí, qual é o segredo? Pergunto para vocês. Qual é o fruto que de fato permanece? Uhum. Você compra uma fruta hoje, Sim. no mercado, na feira. Você leva para casa. Quantos dias esse fruto vai durar? Até que ele apodreça. Uhum. Poucos dias. Poucos dias. Você percebe Sim, que nenhum sim. fruto vai permanecer para sempre? Uhum. É verdade. Onde que está a chave nisso? Uhum. A permanência do fruto está na sua semente. semente. Uhum. Exatamente. Porque o fruto é para a tua satisfação, Uhum. mas a semente Sim. é para a tua posteridade. Continuidade. Entende? Uhum. O que vai garantir a próxima geração é justamente Semente. o fruto, Uhum. a semente, Uhum. que está dentro do fruto. Uhum. Então, há uma dinâmica, né? Que é justamente essa questão de você... Porque aí se conecta com aquilo que Deus falou desde o começo. Enquanto houver terra, enquanto houver tempo, enquanto houver estação,
vai haver o quê? Vai haver pão para o semeador, Sim. para o alimento, perdão, Uhum. e semente para o semeador. Uhum. O pão é para o teu alimento. Certo. O pão é a provisão de Deus para a tua necessidade, para tudo que você precisa. Mas a semente é para o teu destino profético. Uau. E o destino profético de Deus à tua vida não diz respeito apenas ao cumprimento dos teus sonhos. Uhum. E nesse processo, né, a nossa caminhada, como discernir o que é pão e o que é semente? É muito simples, filho. Uhum. Pão sempre é para a tua satisfação. O pão é para o cumprimento, para a realização da tua necessidade. Uhum. Por isso que Jesus fala uma chave muito importante, né, que todos nós conhecemos, que busque o reino em primeiro lugar. Uhum. E as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Uhum. O que vai ser acrescentado? O que são essas demais coisas? Uhum. É tudo aquilo que você precisa para a sua vida, Uhum. para a sua Certo. satisfação. Uhum. Satisfação, eu não estou falando de carnal, não estou falando daquela satisfação, sabe, fora do lugar de segurança, da graça de Deus, do propósito de Sim. Deus. Uhum. Estou falando de satisfação legítima, Certo. porque nós precisamos Uhum. sermos satisfeitos Perfeitos. nas Aham. nossas necessidades. Sim, naquilo que é legítimo. Porém, sempre naquilo que Deus te dá para a satisfação, porque o pão, o homem não pode criar a semente, mas ele Certo. pode fabricar o pão. Uhum. Então o pão vem. Do produto das mãos humanas, Uhum. mas a semente não. Certo. Compreende? Até o pão vem da semente também. Exatamente. Então Aham. você semeia a semente, Sim. mas você trabalha com pão. Uhum. Então você precisa manufaturar a semente. Certo. Mas sem semente não há Uhum. pão, não há Não. trigo, não Uhum. há produto bruto. Uhum. Amém? A matéria-prima. Então entenda que toda matéria-prima é Deus que dá. Uau. Tudo vem É dele. Deus A que dá. matéria-prima vem dele. Entende? Mas cabe a você o quê? Semear Semear, a matéria-prima, a utilizar, semente. somente. Olha a Aham. linguagem bíblica. Sim. Amém? Uhum. Para que você possa ter o que você Uhum. precisa para fabricar o pão. E o Uhum. pão é para o teu alimento. É para a tua satisfação. E Uhum. Deus vai te dar tanto o pão Quanto a semente. quanto a semente. Sim. Perfeito. Amém? E isso tudo aonde? Dentro do campo do nosso chamado. Do... Dentro Uhum. desse território da nossa vocação. Cação. Por isso Paulo declara lá em Efésios capítulo 4, né? Às vezes nós focamos tanto no textos de Efésios 4, 11, 12, apóstolos, profetas, evangelhos, e claro, está tudo aí, é Nós necessário. vamos ter um Mas episódio depois para falar desse assunto. ele viu? vem de uma Aham. linha, né? Sim. Já no capítulo 4, Uhum. versículo 1, ele diz, irmãos, eu quero que vocês andem de uma Uhum. maneira Maneira digna, digna, de acordo com com a a vocação. vocação. E o senhor pode trazer uma definição dessa palavra? Talvez alguma pessoa está no sentido da palavra vocação. Exatamente. Existem algumas palavras que elas são permutadas, né, dentro da Uhum. palavra vocação. Vocação, ofício, vocação pode ser a profissão. Eu estou pegando literalmente Sim. do texto Uhum. bíblico, tá? Vocação é profissão, é ofício, é chamado, é propósito. Amém? Então, Uhum. às Sim. vezes, ainda que Uhum. algumas palavras possam trazer algumas distinções, mas são usadas biblicamente de Uhum. maneira alternadas. Porém, é muito importante nós entendermos outra palavra importante, que é o ministério. Sim. Porque mais tarde, Uhum. Paulo vai falar ainda nesse mesmo capítulo, Certo. dentro dessa questão da Sobre vocação, Aham. que os 5 ministérios Ministérios. estão aí para aperfeiçoar os Santos santos para a obra do do ministério, que tem Aham. justamente a ver com o quê? Com a Sim. vocação, Uhum. para a qual nós somos Chamado. chamados. Uhum. Ok? Então, observe que a palavra vocação e ministério é a mesma coisa. E literalmente na Bíblia a palavra vocação é ofício, é profissão. Uhum. Porém, qual é a definição que nós trazemos sobre a palavra ministério? E eu vou falar agora de uma experiência pessoal, Sim. que eu sei que foi a realidade de muitas pessoas, porque eu já estou há mais de 40 anos servindo Uhum. ao Senhor. Tem uma experiência. Amém? Aham. Então, eu, desde o início até agora, e claro que há exceções, não estou generalizando, mas a grande maioria das pessoas, inicialmente, tinham uma definição de ministério bastante restritiva, bastante limitada. Por quê? Porque no início
eu aprendi que ministério era aquilo que os pastores faziam na igreja. Uhum. Que ministério era tudo aquilo que estava conectado ao que os pastores faziam na igreja, dentro do apacentar. E muitas pessoas entendiam dessa forma naquela Sim. época. A gente foi ensinado assim. Porém, Uhum. você também foi? Ensinado assim. Veja, aqueles que estão já há alguns anos, inicialmente talvez tenham Sim, essa mesma experiência, que foram ensinados. Olha, o que o pastor esse é o ministério, isso é ministério. Então, muitas pessoas falavam, para mim cumprir o ministério, eu vou ter que abrir mão do meu trabalho, eu vou ter que abrir mão da minha profissão, vou ter que abrir mão para poder estar na igreja e fazer isso. E só uma referência, né? Porque um dos primeiros pastores que eu tive na caminhada foram pastores americanos. E traziam muito esse conceito. E era né? uma questão assim, paroquial, você viver simples. E aí, você tinha que estar no nascimento de uma criança, no velório. isso era ministério. Você visita praticamente o. Mas aí era uma coisa bastante restringida. Por quê? Porque a maioria dos cristãos não teriam acesso Sim. a essa plataforma de ministério. Mais tarde nós avançamos um pouquinho. Nós começamos a entender que o ministério não era só aquilo que os pastores faziam, que os líderes da igreja faziam, mas que tudo aquilo que nós fazíamos na igreja era ministério. Intercessão era ministério, diaconato era ministério, Certo. cuidar de crianças era ministério, ensinar na escola bíblica dominical era... Então, tudo aquilo que fazemos na igreja é ministério. Foi já uma definição um pouco melhor, mas ainda o quê? Limitada. Do que, na verdade, significa a palavra ministério. Porque ainda colocamos isso dentro de um contexto do quê? De igreja local. Dentro daquilo que nós fazemos em caráter de igreja local, de denominação. Então, muitos estavam ali envolvidos com atividades, cumpriam um papel, uma função dentro da igreja. Eles estão fazendo ministério. Mas e aquelas pessoas que nunca tiveram cargo na igreja? Aquelas pessoas que nunca atenderam, sabe, a uma tarefa dentro da igreja. Essas pessoas não têm ministério. Agora nós chegamos ao entendimento que ministério não é só aquilo que nós fazemos dentro da igreja local. É parte, é importante. Aliás, é uma área de serviço necessária. Se você é membro de uma igreja e se você quer realmente ativar o teu chamado, o teu ministério, você precisa se comprometer com uma área de serviço na igreja local. Porque essa área de serviço na igreja local vai oportunizar a você um processo que é necessário para que o que Deus tem na sua vida seja ativado. Porque enquanto você não servir ao corpo, você não pode ser servido pelo corpo. E algumas pessoas querem abusar do corpo, serem servida quando, na verdade, nunca se dispuseram a servir. Ok? Então, abrace uma tarefa, uma função, uma área de serviço na igreja, mas entenda que isso é parte do teu ministério e não é todo o teu ministério. Há, de fato, alguns que, na sua vocação, como eu, como você, está chamado a mais diretamente exercer esse chamado dentro do contexto mais eclesiástico, mais igreja, mais... Veja bem, muitos dos filhos de Deus não estão chamados para fazer o que eu faço. E não quer dizer que eles não tenham um chamado. Não quer dizer que eles não tenham uma vocação. Não quer dizer que eles não tenham um ministério. Porque, basicamente, de forma simples, eu gosto de definir dessa maneira. Ministério acontece quando você usa o que Deus te deu. Dons, talentos, habilidades, para servir as pessoas, para a glória de Deus. Então, todas as vezes que você está usando o que Deus te deu, os dons que Deus te deu, para a glória dele, servindo as pessoas, ajudando as pessoas, trazendo soluções para a mesa, você efetivamente, cabalmente está cumprindo o teu chamado. E isso pode ser dentro de uma empresa, pode ser na área dos negócios, pode ser administrando o teu lar, isso pode ser em todas as esferas da sociedade. Se nós entendermos que se você fizer essa conexão... irmão, essa é a chave. Se você fizer a conexão do teu trabalho, da tua profissão, dos teus negócios com o chamado de Deus... Entende? É aí que você vai exercer o teu chamado. E tocar essa sociedade... Exatamente. Com uma vocação,
Por isso que eu creio, a vocação nossa, ela precisa estar em movimento. Lindo, lindo, lindo essa uma declaração. pergunta, apóstolo. Ah, Tem muitas pessoas que têm a vocação, porém elas não estão em movimento. Como as pessoas elas podem entrar dentro dessa esfera de ação? pastor, veja bem, eu vou até dizer da seguinte forma: elas estão em um movimento, mas sim. elas estão em um movimento oposto. Elas estão em um movimento contrário. Porque todas as vezes que porque como nós falamos do princípio, o chamado e os dons de Deus são irrevogáveis, correto? Deus não vai mudar de ideia, mas ele não vai te obrigar a cumprir o chamado. Ele não vai te obrigar a exercer os dons. Isso cabe a cada um de nós. Amém? Temos que abraçar, nós temos que obedecer. Nós temos que começar a pensar no chamado de Deus não como uma opção nas nossas vidas. É um mandato. O chamado de Deus não é uma opção nas nossas vidas. Uau, porque pega isso, gente. O chamado tem de muita Deus gente, não é uma opção. Tem muita gente que trata o chamado de Deus como se fosse opcional. Meu Deus. Talvez um dia, quem sabe, em uma outra condição. Não é uma opção, meus amados. O chamado de Deus é um mandato. É um mandato. Foi o que Paulo declarou a Agripa na sua defesa. Sim. Pelo que não fui o quê? Infiel à visão de Deus. A visão de Deus é o quê? É o chamado. Eu não tenho outra coisa a fazer. Mas você pode decidir rejeitar, você pode, sabe, não abraçar o chamado. Deus vai respeitar isso. Mas aí você vai entrar num movimento contrário. Vamos pegar o exemplo de Jonas. Sim. Jonas claramente resistiu o quê? Ao chamado de Deus. Deus falou para ele, sobe e vá. E a Bíblia diz bem assim, se você ler lá no livro de Jonas, vai dizer bem assim, Jonas subiu, mas não para ir. Mas para o quê? Fugir. Porém, você vai perceber, e isso é bastante significativo, que nessa fuga de Jonas, e você pode fugir do chamado de Deus na sua vida, só que todas as vezes que você dá um passo em direção contrária ao chamado de Deus, isso te leva num espiral decrescente na sua vida. Certo. Você só vai regredindo. Você entra num movimento regressivo, decrescente na sua vida. Porque a Bíblia diz assim, olha a linguagem, olha a figura. E Jonas desceu para Jope. Quando você sai do lugar do chamado de Deus, espiritualmente você desce de posição. E não parou aí. Porque estando em Jope, ele desceu até um navio. E estando no navio, ele desceu até o porão. E dentro do porão, ele desceu até as profundezas. Foi só... Você percebe? Foi só descendo, só abismo. Não fuja do chamado de Deus. Não rejeite o chamado de Deus. O chamado de Deus não é uma opção. É um mandato sobre a sua vida. Não seja infiel à visão que Deus colocou no teu coração. Porque senão você só vai cair. Mas lá nas profundezas, ele fez uma oração. E perceba, olha a figura disso. Porque um dia chegaram para Jesus e pediram para ele sinal. Mostre um sinal. E Jesus disse, não vos será dado outro sinal, senão o qual? De Jonas. Sim. Porque assim como Jonas teve 3 dias, assim o Filho do Homem. Mas observe o que Jesus está falando, que aquilo que estava morto vai reviver. Aquilo que estava sepultado vai ressuscitar, vai se levantar. E foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Não importa quão longe você tenha ido na sua vida em relação ao chamado e à vocação, é irrevogável. Deus não mudou de ideia. E se você pedir hoje com seu coração a Deus, a graça de Deus vai abrir espaço, como abriu espaço para Jonas, para que ele fosse restaurado e também você será restaurado ao lugar do teu chamado, ao lugar da tua vocação, ao movimento dinâmico e progressivo que o reino de Deus tem para a sua vida. E não esse movimento decressivo que você vive fora do propósito de Deus. Então a graça de Deus abre espaço para que você volte, para que você retorne, para que você seja restaurado, como o filho pródigo. Ele foi ao lugar mais impuro que um homem poderia estar dentro da cultura judaica. Ele foi a um lugar que
Para muitos não teria volta, como Jonas. Uhum. Mas o que estava morto foi o quê? Ressuscitado. O que estava sepultado foi despertado por conta da graça. A graça de Deus abre espaço, a graça de Deus abre caminho Uau. para que você seja restaurado ao chamado, à vocação, ao propósito. Amém? Uhum. Não importa. Por quê? Porque o dom Dom e o e chamado chamado de é Deus. irrevogável. Uhum. É sem volta, é sem retorno. Deus não mudou de ideia. Deus nunca teve um plano B. Não. Não. Sempre um plano A. Não. E quando eu olho para, o senhor falando aqui, o texto de Esther, capítulo 4, para esse tempo, quem sabe para esse tempo, É para esse tempo. né, Oh, o aleluia. Senhor te levantou. Amém. Então, quero te falar, você está no tempo certo, você está na estação certa, foi para esse tempo que o Senhor levantou a sua vida. Viu? Então, não fuja do seu chamado, não fuja da tua vocação, não fuja daquilo que Deus ele tem para fazer por meio de você, viu? Amém. É para esse tempo. Entre movimento. Entre Mas num movimento Ah, progressivo que te leva a novos Sim. níveis da glória de Deus, da transformação, para que Cristo Jesus seja feito. Porque você está destinado a isso, uhum. a ser dele e a ser como ele. Por mais que a vida da gente seja um ciclo, né? E tudo bem, mas seja uma espiral. É um ciclo que é crescente. Crescente. Exatamente, porque é assim que nós nos movemos, mas de maneira o quê? Progressiva. Uhum. Amém? E crescente. Sim. Por isso, crescei-vos em Tudo. No Aham. reino, tudo que Tudo. está no reino, Uhum. tudo que está conectado ao reino, tudo que pertence ao reino, está em um movimento contínuo, progressivo de crescimento. Até que Até que. Tem um prazo, né? Até tem que a maturidade tem a plena. maturidade plena. Ah. E é engraçado, né, o senhor falando, o crescimento, né? Eu vejo que Deus ele está nos tirando de um lugar chamado zona de conforto. Eu acho que o começo daquilo que Deus ele tem para fazer para nós é o fim da zona de conforto. Eu acho que o senhor fala muito sobre isso. Como a gente pode entrar nesse próximo nível, saindo dessa zona de conforto? Na verdade, a zona de conforto em si mesma, né, não é negativa. Uhum. Porque normalmente a zona de conforto revela o que? O fruto de uma conquista, Uhum. de algo que você alcançou, de algo que você conquistou. Porém, o problema é quando nós permitimos que o conforto detenha o nosso crescimento, nos impeça de ir a novos níveis. Porque é algo que a gente precisa definir. No reino, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós não estamos chamados para uma vida de conforto. Uhum. Nós estamos chamados para uma vida de realização. Uhum. Ok? Então, conforto ou realização? Deus não disse para você que seria confortável o propósito dele. Mas ele disse que seria uma vida de realização, de cumprimento, de sentido, de significância, de propósito. Essa é a diferença. Então, o crescimento sempre acontece quando nós, de fato, abrimos mão dessa zona de conforto ou quando nós somos empurrados para fora dessa zona de conforto. Porque nem sempre a gente decide, Deus vai provocar. né, intencionalmente sair da zona de conforto. Mas é como o profeta estava, de certa forma, confortável. Sim. Até que os ribeiros de águas que Deus havia ordenado ali secaram. Uhum. Acabou. Acabou a fonte. Por quê? Porque você não está chamado para ficar confortável. Sim. Você está chamado para cumprir um propósito. Uhum. Ele teve que se levantar, se dispor e ir até um território onde havia fome, onde havia escassez, onde havia gente necessitada, Sim. mas ele foi como uma solução de Deus. Porque os dons que Deus colocou na sua vida e o chamado, a vocação que ele te deu, é a solução de problemas. Você é a chave. Então, Para muitas pessoas. Observa, vamos voltar à vida de José? José era a chave da salvação da sua família, da libertação dos seus irmãos. Portanto, o propósito de Deus, os sonhos dizem respeito a você, mas o propósito de Deus diz respeito não somente a você, mas também à tua família, à vida de outras pessoas. Porque assim como José, dentro do chamado de Deus, pela graça dele, você é uma chave para a libertação da tua família. Então, a rejeição
Para Se José morresse, os seus irmãos não morreriam. morreria. Então, a rejeição para Percebe? da família. A família de José Aham. morreria se José morresse. José não pode morrer, porque ele é a chave de salvação e de preservação da sua própria família. Foi José, no cumprimento do seu destino profético e não apenas do alcance Que do seu livrou. sonho, que propiciou que uma família com cerca de 70 pessoas se tornasse uma nação poderosa dentro do Então, destino situações profético que de nós Deus. passamos, que nós enfrentamos. Porque os seus irmãos se tornaram Sim. cabeça das tribos, Uhum. pais de cada tribo que compôs a nação de Israel. Então, o que Deus prometeu para Abraão lá atrás não se cumpriria se José morresse, porque a morte de José seria a morte. Da família. Você não pode desistir, Uhum. você não pode parar, você não pode, sabe, renunciar ao chamado de Deus na sua vida. Por quê? Porque você é uma chave de Deus para salvar, para curar, para libertar, para preservar a vida de muitas outras Sim. pessoas. Apóstolo, se o senhor me permitir aqui, né, de tocar num ponto aqui, talvez... Querido, eu permito, o podcast é teu, eu estou aqui só para servir. Sim, eu falo que as histórias, elas têm poder de nos conectar, né? A história traz conexão. Sim, com certeza. Né? E o senhor falando tudo isso, né? Que você não parou, o senhor continuou. Sim, a tua história eu conheço, né? A história da tua família. Um abraço aí para a família da profeta Sandra, o Azaf. Amo vocês, viu? E toda também comunidade Plenitude de Vida. Amo vocês, vocês sabem disso, né? Eu também, viu? Amo vocês. A história, né? Eu não sei se eu posso falar perca, né? Na verdade, ganho, né? De uma perspectiva humana, a palavra perca é propícia. Com relação da tua filha e do teu neto, né? De todo esse processo, né? O senhor pode falar um pouco, né? E eu creio que isso vai ser também libertador para muita gente que vai poder ouvir. No ano de 2013, precisamente em meados de novembro, no último dia de novembro, estamos pertinho. Meus filhos, eles sofreram um acidente. Nesse acidente, nós perdemos, a palavra que você usou, pastor, usando essa mesma palavra, nós perdemos a nossa convivência humana, a nossa filha Gabriela e o nosso netinho Pedrinho, a qual ela estava grávida já no 8º mês, faltava apenas um mês para o nascimento do Pedrinho. Um momento, talvez, com certeza, na verdade, o momento mais difícil para nós como família, tanto família, esse núcleo casa, como também a nossa família apostólica, nossa casa apostólica, família Plenitude de Vida, porque a Gabriela era muito querida, muito amada, uma moça de Deus, uma pastora, tinha um ministério lindo com crianças, amava dançar, era líder do ministério de dança na nossa casa apostólica e também cuidava daquilo que era um projeto inicial, ainda estava nos começos, a nossa escola infantil, o centro educacional, na época nós chamávamos Plenitude Kids, que atendiam as crianças por meio da educação. Trabalho socioeducacional e espiritual, que começamos a fazer como parte de um chamado de Deus. E nesse acidente, fatalmente, nós perdemos, né, a vida dela, do nosso netinho. Porém, claro, nós tivemos, como eu até disse isso esses dias para uma pessoa que perdeu um ente querido, o luto é um processo. E como processo, né, nós estávamos falando de processo, o processo é cheio de etapas, né? E algumas etapas muito difíceis, e há outras que não são tão difíceis de acordo com... E uma coisa que Deus respeita é o nosso luto, sabe? Você percebe isso já na história de Moisés, né? Moisés morreu e Deus deu 30 dias para os filhos de Israel chorar a morte do seu grande líder, do seu líder maior, né? Desse personagem fantástico que se torna até uma figura, né? Tremenda nas Escrituras. Porém, depois de 30 dias, Deus disse, continue, né? Entrem na terra que eu vos ordenei. Então, a vida tem que continuar. Porém, a gente tem, dentro desse processo de luta, essas etapas que nos desafiam, né? A etapa da incredulidade, por exemplo, sabe? Sim. Aquela coisa que a ficha não cai no começo, inicialmente, parece que você está
vivendo um pesadelo, não é real, que você vai acordar e que tudo vai voltar ao normal. E, de repente, chega um momento que você, dentro desse processo, tem que não é aceitar, mas reconhecer que isso é uma realidade. Sabe, aí tem aquela etapa dos questionamentos. Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Né? Por que, Senhor? E eu fiz boas perguntas a Deus, hein? E eu tive meus momentos com Deus, viu? Sinceramente, sem perder o respeito, o temor de Deus, mas eu briguei com Deus em algumas coisas. Porque Gabriela é uma moça fiel, ela estava cumprindo, e aí está a chave, ela estava cumprindo o propósito de Deus na vida dela, o chamado de Deus na vida dela. Mas, sabe a semente que morre? O processo não para. O processo não para quando... E esta é a beleza do chamado de Deus nas nossas vidas. Essa é a beleza da vida com Deus. A coisa não morre quando a semente... A coisa não deixa de existir quando a semente morre. Na verdade, é só uma etapa. É um processo. E quando a semente morre, é que começa um processo de germinação, de reprodução. Então, o que a gente pôde perceber? Que algo que poderia ser altamente destrutivo na morte da Gabriela, porque muitos poderiam se abalar, a nossa fé poderia se abalar. Mas sabe aquela canção? Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor. A gente não pode viver uma fé superficial. A gente não pode viver uma fé que se trata apenas de obter coisas. A fé verdadeira, a fé que está arraigada, a fé que tem profundidade, não é uma fé só para realizar coisas, para obter coisas, mas é uma fé que te leva a suportar coisas. Em nome do chamado, em nome do propósito, em nome do reino de Deus. A fé que te traz forças para você poder suportar. E a fé não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. E o dom é graça. Então, quando você precisa de fé, você encontra fé aonde? Nas muitas formas, graça de Deus. E foi aí, porque Deus levantou uma estrutura de apoio fantástico. Tanto internamente, na igreja local nossa, como também fora, que tocou Uberlândia, recebemos um apoio dos nossos irmãos de Uberlândia, que estavam conectados conosco naquela ocasião, do Brasil todo, de fora, dos Estados Unidos, uma rede de apoio, sabe? Onde nós não nos sentimos sozinhos, onde nós fomos amparados. E, irmãos, isso trouxe um despertamento na igreja. Se o diabo tinha alguma intenção de fazer algum, sabe, algum dano com relação à obra, à igreja, na verdade, o tiro saiu pela culatra. Eu não estou dizendo que foi o diabo, mas estou dizendo que se o diabo tinha alguma intenção nisso, foi amplamente, profundamente frustrado. Por quê? Porque houve um despertamento espiritual. Amém? Sabe esse caminho que eu falei? Essa jornada para que te leva ao destino profético, que é um processo, porque foi essa pergunta que você fez, né? Apóstolo, fala um pouquinho sobre o processo. O processo de José. Esse processo na nossa vida de cumprimento do nosso destino profético é cheio de altos e baixos. É cheio de picos e de vales. Sabe? A hora que você está lá em cima, a hora que as coisas estão acontecendo, que está tudo bem, mas não pode ser só de picos. Esse processo, esse caminho não pode ser só de altos, de montes, porque senão nós vamos ficar soberbos. Sabe? Não é a realidade. Então, para equilibrar, nós vamos ter que passar também pelos vales. Nós vamos ter que entender que o nosso Deus é Deus tanto dos montes como também dos vales. E assim foi na vida de José. Tinha hora que ele estava no topo, mas tinha hora que ele estava no vale. Começando lá na cova. Seus irmãos o lançaram. Depois estava bem lá em Potifar e tal, prosperando. Deus estava dando os sinais visíveis da graça dele. Aí vem uma acusação mentirosa que o leva
novamente a um vale, entende? Por quê? Porque nesse processo, Deus está trabalhando na vida de José. Porque não se trata, como eu falei, do cumprimento do sonho, mas de conectar o teu sonho ao teu destino profético. Isso só pode acontecer se você se deixar ser processado nesse caminho, nessa jornada, e reconhecer Deus tanto nos teus montes, que é Ele, é a graça dele, para que o orgulho, a soberba não te domine, como também você não se tornar um maníaco depressivo por causa dos vales da sua vida, dizendo tudo está contra mim, tudo conspira, entende? Contra mim, porque é assim, se for só de topo, é orgulho, se for só de vale, você fica um maníaco depressivo, esperando sempre o pior das pessoas e das circunstâncias da sua vida. Então, isso tudo é para te equilibrar, porque não se trata do que você vai fazer, mas de quem você vai ser lá na frente. Perfeito. Ok? De quem você vai ser. E aí é quando José entende o processo de Deus na vida dele e pode dizer, foi Deus que me trouxe. No meio desses vales e picos, amém? Foi Deus. Reconhecer Deus em todos os teus caminhos, e ele vos endireitará. Ou como Paulo declara, e nós já anunciamos aqui, todas as coisas cooperam. Hoje nós temos o Centro Educacional Plenitude, temos o Centro Educacional Gabriela Pires. Nós temos 3 escolas, nós atendemos mais de 200 crianças, amém? Na cidade de Embu das Artes. Temos 3 centros educacionais que levam o nome, 2 que levam o nome da nossa filha, ok? E é uma referência de educação para as crianças na nossa cidade. E nós temos feito um bom trabalho para o reino de Deus, chegando com o reino primeiro no coraçãozinho dessas crianças do que Babilônia. Uau. Amém. Amém. É graça. É graça, né? E a graça está no lugar, no espaço do teu chamado. A graça está disponível dentro do campo, do território da tua vocação. Onde há vocação, há graça de Deus. Porque Deus não te coloca em um lugar onde a graça dele não vai te respaldar. Porque não se trata de você, mas se trata dele em você. Porque Deus nunca te envia sozinho. Ele vai com você. Ele vai com você. Ele não diz, ó, vai lá e se vira. Mas, Senhor, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, mediante a minha graça. Vou me gloriar nas minhas debilidades. Amém? Para que o poder de Deus seja o quê? Por quê? Por isso a glória dele. Não pode ser minha. Não pode ser tua. Porque se fosse eu, se fosse na minha força, se fosse, sabe? E uma coisa que eu sempre falo, sinal de que uma visão é de Deus, que um chamado de fato é de Deus, é que ele é maior do que você e vai além de você. Sim. Dura mais do que você. Então, se você olha para algo que é maior do que você e vai além de você, então isso é uma marca, uma evidência de que se trata do chamado de Deus. Porque não há visão sem provisão. Não há visão sem provisão. Não há envio sem graça. Uau. E é engraçado, né? 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo ele vai falar sobre isso, né? Trabalhei mais do que fulano de tal, ciclano de tal. Digo não eu, mas a graça. É a graça. E ele fala, olha, essa graça para comigo, ela não foi em vão. Uau. O que o senhor diria hoje para uma pessoa que sente o chamado de Deus e ela se sente paralisada, né, pelo medo, né, de se entregar inteiramente? Uma das belezas daquilo que a gente pode identificar na nossa vida com Deus é que você não precisa se sentir corajoso para agir como tal. Você não precisa se sentir um valente para agir como tal. Mesmo com medo, você pode agir. Mesmo com medo, você pode ousar. Mesmo com medo, você pode ser intrépido. Você não precisa se sentir ousado. Você não precisa se sentir intrépido. Você só precisa agir como? Mesmo estando com medo. Então haja, porque Deus opera em você tanto o querer
Então, se há um querer, se há um desejo no teu coração, e você sabe que isso é saudável, que isso é para a glória de Deus, abrace isso, obedeça. Então, como eu disse, não importa quão longe você esteja, pode estar dentro do ventre de um grande peixe ou debaixo da terra, nas palavras de Jesus, a graça de Deus abre espaço, a graça de Deus abre caminho, quando você tão somente diz assim, eis-me aqui. Glória a Deus. Eis-me aqui. Aleluia. Então, vamos pegar essa palavra, vem, Vem vem. E aí você diz assim, eis-me aqui. aqui, Uhum. eis-me aqui. Uau. Porque você não pode atender um chamado se você não ouvir a esse chamado. Pronto. Então Deus está te chamando hoje. Vem, 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 vem. Uhum. E diga, Venha então, como está. e de todo o teu coração, Uhum. diga assim, eis-me Aqui, aqui, Senhor. E deixa que a graça de Deus, opere em você, tanto querer como realizar. A mesma graça que produziu a vontade, o desejo do teu coração, é a graça que vai te dar a capacidade de cumprir isso, Uau. em nome de Jesus. Aleluia. Gente, estamos finalizando. Passa rápido, né? Passa rápido. Pelo menos a minha perspectiva aqui, da de vocês aí eu não muito sei. rápido. Não, mas nós vamos ter mais oportunidades. Tem tanto assunto para a gente conversar, né, apóstolo? Temos, né? A palavra de Deus é muito rica, né? Meu Deus do Há céu. camadas e camadas É de isso. sabedoria na palavra de Deus, né? Que bênção, viu? E que bom você aqui no podcast. Vem, Vocação em Movimento. E não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. Ser parte desse propósito que Deus tem. Olha, se você quer ser um dos nossos patrocinadores do podcast, vem, fala comigo, venha ser parte juntamente comigo daquilo que Deus ele quer produzir através desse podcast, viu? Apóstolo Alberto, gratidão, um abraço para toda a comunidade Plenitude, para toda a família Plenitude, né? Para a tua casa. Gratidão a Deus pela tua vida. E eu gostaria de encerrar aqui, né, o Senhor podendo orar, né, liberando uma palavra para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, aquelas que vão ouvir, para que elas possam, de fato, Amém. viver essa vocação e que elas vivam essa vocação em movimento. Amém. Pastor Marcos, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, uma alegria poder servi-los com a palavra de Deus. Parabenizar por esse lindo projeto do Reino. Amém. E também pelos 9 anos da comunidade Oh, que coisa apostólica pela Cruz aqui em Amém. Uberlândia, que está em festa, em celebração. Logo mais vamos estar juntos lá, Amém. ministrando a palavra do Senhor. E obrigado a você que está nos acompanhando. E eu quero orar, te abençoar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tua graça, Senhor, pelas riquezas insondáveis da graça de Cristo sobre nossas vidas. E é debaixo dessa graça que aqui nós estamos. E debaixo desta graça que eu quero declarar esta palavra sobre cada pessoa que está participando. Senhor, eu sei que já há uma conexão do reino, do teu Espírito nesse coração, há um testemunho, o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos, e estou falando com filhos aqui nesse dia, e eu oro, Senhor, não sei em que lugar, em que posição, em que estágio essa pessoa esteja em relação ao chamado de Deus na sua vida, a sua vocação. Eu declaro que, por meio desta graça, venha um impulso em nome de Jesus, que possa mobilizar esta pessoa desde o seu espírito, suscitando o seu coração, Senhor, de maneira que ela se apresente e diga: eis-me aqui. Se ela já está em obediência, que ela avance a novos níveis, Senhor, desse chamado. Se ela, porventura, de alguma forma, de alguma maneira, tem rejeitado, tem resistido, que essa resistência caia por terra agora e que, mediante a ação da tua graça, se abra uma porta, se abra um espaço, se abra um caminho para que o teu filho, tua filha, seja restaurado ao seu lugar de propósito, ao seu lugar de destino profético, para que o movimento progressivo e crescente do reino seja uma realidade na vida dos teus filhos. Assim oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Vem!
Olá, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Vem, Vocação em Movimento. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar e principalmente de se inscrever nesse canal. Ative também o sininho para receber as notificações. Olha, que Deus te abençoe. O segredo na nossa vida é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Então, vem!